Costume, contexto abre espaço para a coluna de Tássio Lohan, que nos traz informações sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Tássio, Mota curtiu de pertinho a final da Copa Libertadores do ano passado e quem pagou pela segurança que acompanhou o presidente da Câmara nesse jogo? Eu, você e as pessoas que estão em casa assistindo a gente. Eu disse para vocês que você já... Eu falei no início, vocês já devem ter ideia de quem pagou, mas o Tássio vai responder melhor. Tá aí, ó. Exatamente, Rafa. O presidente da Câmara foi ao jogo acompanhado do pai e do filho, né? Uma criança ainda, né? Nessa final da Libertadores, que foi em Lima, no Peru, na capital do Peru, entre o Flamengo e Palmeiras. A família do Hugo Mota toda estava trajada de adornos rubro-negros, né? Então eles torceram ali para o Flamengo, que viram o Flamengo ganhar aquela final por 1-0 com o gol do Danilo e conquistar a quarta Libertadores. Mas aí chamou a atenção que eu já tinha suspeitado ali naquele momento que ele tinha se disposto ali de um aparato público para viajar até Lima. A gente ficou acompanhando desde aquele dia 29 de novembro de 2025 o site da Câmara para saber se realmente ele tinha acompanhado, e aí neste ano a Câmara, depois de um tempo, atualizou, confirmando toda aquela nossa expectativa de que a Câmara dos Deputados pagou um segurança para acompanhar o Hugo Mota nessa viagem para Lima. O valor, de certa forma, é baixo, né, entre aspas, são um pouco mais de R$3 mil, que é uma diária e meia ali que o segurança recebeu para ir até Lima junto com o Hugo Mota, mas chama a atenção justamente porque a gente pagando para o presidente da Câmara se divertir, torcer pelo Flamengo, e ele está ali num momento totalmente descontraído, que não tem nenhuma relação com a atividade política dele, né? Ele foi simplesmente ali para assistir o jogo e para comemorar a vitória do Flamengo. Então, de certa forma, é algo que chamou a atenção. Ele foi de jatinho, não de jatinho da FAB, não houve gasto nessa questão ali em relação à passagem, porque ele foi no jatinho de um ex-deputado federal, né? O Igor Gadelha deu isso no ano passado, já de que ele tinha recebido essa carona ali para ir e voltar de Lima, mas dentro desse jatinho também estava segurança ali aos custos do erário público, vamos dizer assim. É importante lembrar, a gente já trouxe isso em outro momento, de que, obviamente, a gente sabe que figuras públicas, principalmente as que fazem parte da política, elas necessitam de segurança por questões do cargo. Mas a partir do momento que isso estoura essa bolha, sai dessa atividade parlamentar e entra numa atividade que é, obviamente, de diversão, basta ver como você ficou animado só de falar que o Flamengo foi campeão. Então, a gente tem que fazer esse questionamento. A gente falou sobre isso semana passada, quando você trouxe aquela história do dono da concessionária envolvido com o careca do INSS e que conseguiu auxílio emergencial. Que o valor, baixo que seja, ele tem que ser questionado, né? Sim, exatamente, Rafa. A gente procurou o Hugo Mota no ano passado já, quando a gente estava suspeitando, justamente perguntando se houve gastos com dinheiro público ali, e ele resumiu naquela época uma nota dizendo que ele não viajou de FAB, ele assegurou isso, que ele não viajou de FAB, e que as questões de segurança eram questões sigilosas. E aí chama a atenção, né? Se no mundo em que isso não fosse um problema, porque eles estão negando... Não, a gente perguntou, mas teve gasto com segurança? Eles não responderam, né? Então, se isso não é um problema, por que eles estão negando repassar essa informação e por que demoraram mais de um mês para atualizar isso dentro do site da Câmara? O que chamou a atenção foi justamente porque viagens posteriores a isso estava tudo lá declarado, e essa especificamente eles demoraram mais de um mês para atualizar, o que chamou muito a nossa atenção, e a gente só conseguiu dar essa matéria essa semana mesmo. Lembrar que só para trazer o valor certinho, né? O valor total foi de R$ 3.550, o valor unitário da diária é de R$ 2.366,84. Como o Tássio disse, foi uma diária e meia. Então, tá aí essa informação. E, Tássio, também na tua coluna você traz uma reportagem sobre o filho do presidente Lula, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, mostrando que ele constituiu oficialmente um advogado para representá-lo nas investigações da Operação Sem Desconto, aquela que apura o esquema revelado pelo Metrópolis, que ficou conhecido como farra do INSS. Explica melhor o que é que isso significa. Exatamente. Até então, o Lulinha, ele não tinha constituído um advogado oficialmente. Ele, como a gente já sabe, né, ele já tinha sido citado
não citado, né? Não nominalmente, mas na última decisão do ministro André Mendonça, da última operação deflagrada, se não me engano, em novembro, dezembro do ano passado, o ministro André Mendonça já faz algumas referências possíveis ao Lulinha, ao filho do presidente Lula, no sentido de, uma delas, as principais, que era o careca do INSS estava repassando um valor mensal, mais ou menos ali de 300 mil reais, para uma empresária chamada Roberta Luxinger, que é amiga muito próxima do Lulinha, e existia um depoimento de que o Lulinha estaria recebendo uma mesada de 300 mil reais que batia o valor ali que era repassado para essa amiga muito próxima do Lulinha. E aí tem um outro detalhe que quando o careca do INSS fez um desses pagamentos, né, ele estava conversando com uma pessoa do financeiro dele, e aí essa pessoa pergunta, isso daqui é para quê? E o careca do INSS responde, é para o filho do rapaz. Ele não explica quem é esse rapaz, mas dá a entender de que poderia ser justamente o Lulinha, né, considerando que ele é filho do presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele já estava sendo ali citado, de certa forma, já tinha uma testemunha que apontava a participação do Lulinha junto ao careca do INSS. O Metrópolis revelou várias coisas nesse sentido. Minha coluna mostrou que o careca do INSS chegou a mandar uma encomenda para a casa do Lulinha, para o apartamento do Lulinha em São Paulo, sob a ideia de que seria medicamentos à base de cannabis, né, que é um outro negócio ali do careca do INSS e que o Lulinha participaria. A coluna da Andresa Matais, né, daqui do Metrópolis também, mostrou que o Lulinha e o careca do INSS chegaram a viajar no mesmo avião para Portugal. Então ele tinha vários elementos que já botavam o Lulinha no meio dessa apuração da Polícia Federal, que, como mostrou o jornal Estado de São Paulo, ela estava investigando uma possível sociedade entre o careca do INSS e o Lulinha, né? O Lulinha seria um sócio oculto de um esquema ali, talvez de um esquema ali relacionado a essa questão da cannabis. Só que até então, voltando ali ao ponto inicial, ele não tinha constituído um advogado, né? Até então ele falava por meio do Marco Aurélio, que é um advogado do Prerrogativas, mas ele, toda vez que a gente falava com o Marco Aurélio, ele ressaltava, olha, eu não sou advogado oficial do Lulinha, eu estou só intermediando essa nossa conversa. E aí a gente descobriu que o Lulinha, enfim, tomou um advogado oficialmente, que é o Guilherme, foi indicado pelo Marco Aurélio, a gente conversou com o Guilherme, ele falou, olha, não virei advogado para defender o Lulinha nessa operação, só quero entender por que a imprensa está citando essas questões. E aí ele pede acesso aos autos, né, ao ministro André Mendonça, desses autos. Até então não teve uma decisão, mas chama a atenção justamente esse interesse do Lulinha nessa questão aí, justamente porque tem se aproximado cada vez mais do filho do presidente da República essas investigações. E aí, farra do INSS, Daniel Vorcaro, caso Master, que inclusive o Daniel Vorcaro deve prestar depoimento semana que vem na CPMI que apura essas fraudes do INSS, ou seja, tudo interligado e a gente trazendo tudo aqui no Metrópolis.com. Exatamente, Obrigado Rafa. pela tua participação. Eu que agradeço, sempre prazer, estou à disposição sempre, Rafa. Vamos falar ainda de política,